já temos então os nossos dados alterados com a cor, já viemos até este campo. Agora, portanto, algumas opções de formatação de texto. Talvez agora possamos verificar esta imagem aqui ao lado, não é? Que é já a mesma tabela, mas com uma formatação, enfim, que a torna mais elegante e até mais legível. Exatamente. Podemos então alterar a formatação da nossa tabela para que fique com este aspecto, com o aspecto da tabela que está a ser apresentada agora. Ou seja, queremos uma primeira barra azul escura, uma segunda azul clara e depois tipos de letra alternados, não é? Exatamente. De branco e cinzento. Portanto, vamos aplicar... Estes tipos de letra alternado lembram qualquer coisa? Sim. Portanto, vamos à formatação automática. Vamos sim. Portanto, selecionamos os nossos dados a partir de 1960, porque nós só queremos aplicar a formatação automática a partir dos anos, não vamos aplicar no nosso título da tabela e, portanto, vamos ao menu formatar, formatação não, cores alternadas. Vamos escolher a opção cores alternadas e agora podemos então escolher o estilo pré-definido no painel que surge do lado direito. Já está a surgir o que nós queremos. Se nós quiséssemos outras cores, era possível Só escolher clicando aqui e verificar logo, não é, o estado em que se encontravam. Neste momento nós gostávamos que estivesse branco e cinzento e talvez sem cabeçalho, porque se identificarmos sem cabeçalho conseguimos que todas as linhas tenham esta mesma formatação de cores alternadas. É uma ótima forma de desde logo começarmos a dar enfim, a formatação ideal para a nossa tabela. Portanto, clicamos em concluído e cá está, portanto, a nossa tabela a ganhar forma. Vamos comparar. Espreitar aqui a Ok, tabela. as cores estão muito bem. Vamos aplicar se Sim. calhar então as cores também ao sexo e aos totais das nossas colunas no cabeçalho. Portanto, aqui em relação ao sexo, podemos verificar que tem um aspecto diferente do que está na nossa tabela. Mesmo que ponhamos uma cor, enfim, semelhante à que lá se encontra, talvez esta, não é? Mesmo que ponhamos esta cor, ela não se está a comportar da mesma maneira. Para já, o tipo de letra está branco, em vez de ter a cor branca. Exatamente. Mas ainda assim, não vemos limites, não vemos os vários limites nas várias colunas, não é? Portanto, o que acontece é que na outra tabela, aqui a linha aqui compreendida entre as células G e L está unida, ou seja, portanto houve uma união entre células. Então nós podemos então fazer a união destas células, selecionando as células desde o G2 até ao L2 e depois no botão de ferramentas escolher a opção unir células. Ora bem, está cá já à nossa espera. Todos os botões mais relevantes da formatação de documentos estão aqui nesta barra de ferramentas. É realmente muito importante e interessante verificar a simplicidade com que se pode utilizar o Google Folhas de Cálculo, mesmo para aquelas funções um pouco mais complexas. Vamos então carregar em unir células e agora sim todo o limite desapareceu destas células e vamos dar uma cor aqui às células de baixo. Portanto, selecionamos as células e vamos então ao balde, que é do preenchimento. Este balde de tinta enche de cor, não é? Precisamente as nossas células. As nossas células, é isso mesmo. Já agora, vamos, antes de nos esqueçamos, alterar o tipo de cor da letra. Portanto, é diferente alterar o preenchimento da célula, que é um balde de tinta, de alterar a cor da letra, que temos uma barra e a letra A. E alteramos para a cor branca, conforme estava aqui definida. Vamos espreitar então a nossa tabela. Já está a ficar idêntico. Preenchimento de células, estilos automáticos e a união, já aplicamos. Relativamente também à linha de baixo, tem um aspecto diferente da nossa tabela, porque se nós verificarmos na nossa tabela, se puderes lá ir, portanto, o texto que está em algumas das células não cabe em toda a célula. Sim. Portanto, não cabendo em toda a célula e se nós não quisermos alargar, portanto, o tamanho da coluna, podemos então moldar a nossa célula. Podemos selecionar as células. Sem dúvida. Ir ao barra de ferramentas, procurar então a opção moldar e então vamos moldar as nossas células em que como se abrisse uma nova linha para que o texto caiba só naquela célula com aquele tamanho. Temos 3 tipos de alinhamento. A capacidade cedida, em que as palavras, no fundo, saltam ou ocupam também um pouco de espaço da célula a seguir, se a célula estiver vazia.
A moldagem faz com que todo o conteúdo caiba na célula, nem que para isso seja preciso então alargar, ou seja, o texto é cortado e vai também para a linha de baixo, ocupa o espaço da linha de baixo dentro da mesma célula, ou podemos selecionar a opção cortar. E quando selecionamos cortar, verificamos que, se clicarmos nesta célula, por exemplo, verificamos que só aparece escrito percentagem, sexo, mas... E no fundo o que está lá, conteúdo da célula mesmo é percentagem sexo masculino, ou seja, o resto do texto ficou por debaixo da célula seguinte em vez de por cima da célula seguinte ou moldado. De maneira que o que nós pretendemos é a moldagem, mas estas são as 3 opções. Portanto, o texto não é cortado, não desaparecem as letras, mas fica escondido por trás. Moldando, nós aumentamos a altura da nossa linha, mas não aumentamos a largura da nossa coluna. Pronto. Novamente repetimos, todas estas opções de formatação são abordadas em profundidade no nosso curso Google Folhas de Cálculo e Introdução. Ora bem, então já vimos a moldagem do texto, talvez seja interessante agora ver o alinhamento do texto, já que nos encontramos aqui na formatação do texto, não é? Portanto, podemos verificar que o nosso texto está alinhado ao centro e ao meio. Todas as colunas estão alinhadas ao centro, tanto na horizontal, como aqui verificamos também na coluna do cabeçalho, que na vertical também estão alinhadas ao centro. Portanto, estão exatamente ao meio de cada célula. Portanto, vamos selecionar toda a nossa coluna. Toda a nossa tabela e primeiro alinhar. Exatamente, a nossa tabela. E vamos escolher então ao centro. Na horizontal vamos alinhar ao centro. Cá está, temos o alinhamento ao centro de toda a tabela. E depois no botão ao lado diz respeito ao alinhamento vertical. Vamos escolher também a opção de alinhar ao meio. Ótimo, está a ficar muito parecida. Só há um aspecto que está subejamente diferente existe claramente uma diferença entre uma e outra tabela, que é o limite, por exemplo. Nestas células encontramos o limite cinzento e nenhum limite, não é, exterior. Não há uma linha à volta no exterior. E estas células aqui encontramos um limite branco entre o cabeçalho na linha de cima e o cabeçalho na linha de baixo. Se calhar podemos aplicar também estes limites à nossa célula. Exatamente. Podemos ter várias cores nos limites. Vamos selecionar, por exemplo, aqui a parte do cabeçalho e vamos então ao botão Limites. E onde é que ele está? Junto precisamente à formatação da célula em si, que é este botão aqui de limites que nos faltava explorar, destes um pouco mais para trás. Muito bem, o que é que nos encontramos de limites? As várias opções de desenho de limite, desde todos os limites, apenas limites interiores, apenas os limites horizontais, apenas os verticais ou apenas os exteriores, entre tantas outras opções. Primeiro que tudo, vamos escolher a cor, queremos que seja uma cor branca, escolhemos-lo ali naquele botão que tem precisamente o aspecto de um pincel de alteração, de um lápis para a alteração da cor. Vamos escolher a cor branca e depois no botão de baixo asseguramos que o tipo de tracejado que vamos aplicar é um destes e dentro destes o mais simples, portanto o tracejado simples cheio. Onde é que queremos fazer esta aplicação de desenho de limites? Pode ser todo o aspecto exterior e interior destas células, eu acho que vai funcionar bem. Portanto, clicamos, alteramos e efetivamente conseguimos fazer essa alteração rapidamente. Está a ficar muito parecido. Exatamente. Portanto, agora selecionamos os restantes dados da tabela, voltamos ao botão dos limites, vamos então alterar primeiro a cor e desta vez escolhemos um tom de cinzento. Aplicamos nas células interiores, ou seja, é um limite interior que no limite interior das células, é isso que queremos alterar. Sim senhora, colocamos a cinzento e vamos assegurar-nos que o limite exterior também está branco, uma vez que no exemplo não havia limites exteriores, exatamente, não era? Nas células. Escolhemos então primeiro a cor e então depois o limite exterior. Cá está. Vamos ver o que é que aconteceu. Sem dúvida, muito parecido. Os limites de uma e de outra célula estão muito parecidos, exceto o facto de que nós alteramos, talvez sem querer, os limites interiores para branco. Penso que vamos sim. Corrigir. Vamos então selecionar novamente os dados, voltamos ao botão dos limites, escolhemos a cor, tom de cinzento, e então aplicamos o limite interior. Agora sim está bem. Talvez tivesse carregado neste botão inadvertidamente ainda há pouco. Agora sim está bem, está nos limites interiores e, enfim, assim é que é. A célula está efetivamente muito parecida entre uma e outra, tirando a mudança de letra, de tipo letra.
Portanto, eu penso que a tabela está semelhante, portanto, apenas o tipo de letra é que é diferente, mas a formatação penso que está igual. Nós já falámos do alinhamento do texto, mas vamos aqui a este tópico e verificar que também existe a opção de rotação de texto. O que é que isto significa? Por exemplo, este texto aqui, que está aqui no canto do cabeçalho, podemos alterar a sua orientação, ou seja, no botão que está ao lado daqueles que já conhecemos, do alinhamento e da moldagem, temos um botão de rotação de texto que está a 0 graus, podemos personalizar os graus de rotação ou escolher desde logo uma das opções. Neste caso, por exemplo, diz assim, inclinar para cima. Tudo bem, vamos inclinar este valor ligeiramente para cima e podemos fazer o mesmo aqui ao valor do sexo, por exemplo, e inclinar também para cima e pronto. Começamos a contar com algumas alterações de rotação do nosso texto para a nossa tabela. Algo que ainda não fizemos, foi precisamente o que estamos a tentar fazer agora, que é alterar o limite, a largura, não é? E a altura das linhas. São com certeza características já muito óbvias acerca do funcionamento da folha de cálculo, mas já sabem, aproximamos dos limites entre a coluna F e a coluna G, por exemplo, para ajustarmos a sua largura, ou entre a linha esta linha aqui assim abaixo, a linha 4 e a linha 5, clicamos para ajustar também. Exatamente, a altura que esta linha tem. Portanto, podemos aumentar ou diminuir os tamanhos se tivermos entre a célula da coluna ou da linha. E também podemos mover colunas. Sim, sem dúvida. Para efetuar esta alteração e movermos esta coluna, vamos precisar de desativar a união da célula. Obrigado, sem dúvida, vamos precisar desativar a união da célula e agora sim, vamos clicar sobre o limite superior da coluna H e arrastar sem largar o botão esquerdo do rato e largar quando então estiver posicionado onde nós quisermos colocar a coluna que estamos a arrastar. Vamos aproveitar e fazer o mesmo no sexo feminino. Exatamente, portanto clicamos, quando o rato muda de aspecto para uma mão, portanto arrastamos para o local onde pretendemos. Isto pode acontecer algumas vezes, temos que ir fazendo devagarinho. Muito devagar. Quando temos muita informação na mesma folha de cálculo. E esta largura de colunas também está a influenciar. Vamos voltar a pôr no sítio certo. E largamos. Cá está, portanto, a nossa coluna movida. Agora podemos então, se nós pretendermos, unir novamente então a palavra sexo, portanto, com as outras células. Sim, para tornar um grande cabeçalho, não é? Exatamente. Ótimo. Falta-nos falar aqui um pouco sobre ocultar linhas e colunas. O que é que isso significa? Por vezes, quando estamos a apresentar os nossos dados, podemos não querer que apareçam determinadas colunas, porque são dados que não são pertinentes, por exemplo, para vermos ou para verificarmos ou para mostrarmos esses dados. E, portanto, nós podemos então ocultar, em que eles não desaparecem, não apagamos, e quando precisarmos podemos outra vez desocultar esses dados e voltar a tê-los juntamente visíveis com os outros dados. Vamos experimentar. Então, talvez aqui a percentagem, talvez atrapalhe um pouco a leitura por certas circunstâncias, de maneira que vamos clicar com o botão direito do rato, por exemplo, sobre toda esta coluna H e escolher a opção ocultar coluna, precisamente como uma das opções que encontramos no botão direito do rato. Ocultar coluna. Não queremos limpá-la, não queremos eliminá-la, era perfeitamente possível. Eliminar a coluna desaparecia, limpar apenas os valores desapareceria, a coluna manter-se-ia. Aqui queremos ocultá-la. E então, ao ocultar, verificamos que do ecrã, não pelo menos, visível. Desapareceu, não é? Vamos fazer o mesmo para o sexo feminino. Vamos clicar aqui assim na percentagem do sexo feminino, com o botão direito do rato, e escolher a opção ocultar coluna. Então, esta coluna ficou rapidamente um pouco mais legível em termos da informação que cá contém, ou pelo menos de uma leitura mais imediata. Se calhar, se ocultarmos também a coluna do salário, fica ainda melhor, ou seja, só encontramos aqui o total da população em número absoluto da década de 60 até 2021. Portanto, os dados não estão visíveis, mas eles não desapareceram. Como é que nós podemos verificar? No topo, juntamente à letra correspondente à coluna, nós temos umas setas para a esquerda e para a direita, o que significa que há ali uma coluna que foi ocultada.
Exatamente. Aqui houve colunas ocultas, uma ou mais, aqui também há uma ou mais, nós sabemos que é só uma, não é? E aqui também há uma ou mais colunas ocultas. Eu posso desocultá-las, neste caso ocultá-la, carregando nesta seta para voltar a abrir e, no fundo, a colocar no ecrã, não é? Visível esta coluna, o mesmo neste caso e o mesmo neste caso. Portanto, uma leitura muito simples, uma alteração de leitura da nossa tabela muito simples, que foi apenas começar por ocultar estas colunas e deixá-las ainda disponíveis, não é? Os seus dados ainda disponíveis, mas ocultos do ecrã. Exatamente. Podíamos fazer o mesmo para as linhas. Por exemplo, temos este grande cabeçalho, se selecionamos toda a linha 2, Exatamente. podemos... Com o botão direito do rato, escolhemos a opção ocultar linha e, portanto, deixava de estar visível aquela linha. Aquele cabeçalho, aquela linha do cabeçalho, sem dúvida. E verificamos então que essa é uma das linhas que depois podemos voltar a manter visível, não é? Tornar visível novamente no ecrã pelas setas pretas laterais.